Olá, o JR Entrevista começa agora. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O deputado Rodrigo Maia está na Câmara desde 99 e esse é o terceiro mandato como presidente. Ele é uma das principais forças políticas do país. Presidente, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção aqui com o JR Entrevista. Quero começar tratando de uma possível mudança, e queria saber do senhor se é uma possível mudança de clima entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Está se falando já numa bandeira branca, é isso? O que motivou essa mudança? Eu acho que nós estamos chegando no caminho que a gente nunca deveria ter saído. As instituições, elas precisam trabalhar de forma independente, um respeitando o trabalho do outro, os três poderes, mas de forma harmônica. Nós tivemos aí, principalmente nesse período da pandemia, no ano passado também, conflitos primeiro com o Parlamento, agora com o Supremo, e a minha impressão é que nas últimas semanas a gente está vendo um ambiente melhor, e esse ambiente melhor ajuda a que a gente possa estar dialogando, né, aprofundando a discussão de debates importantes nesse período ainda da pandemia, no pós-pandemia, que certamente com essa possibilidade de diálogo, com mais tranquilidade, a gente possa ajudar mais o Brasil nesse momento. Tivemos outras tentativas de pacificação que duraram poucos dias, no máximo algumas semanas. O que o senhor vê em um ambiente melhor que o senhor considera nessas últimas semanas que possa, de repente, trazer mais otimismo agora para essa pacificação? Olha, eu acho que o diálogo, que foi o que a gente defendi logo no início da pandemia, na primeira semana, eu dei uma entrevista coletiva, eu disse, a gente precisa unir esforços, os poderes precisam estar unidos sob a liderança do Poder Executivo. Ele é que executa, né, as políticas públicas que são aprovadas no Parlamento. Não tivemos sucesso. Há um mês atrás eu fiz um discurso no plenário da Câmara propondo a mesma coisa. E agora, com um diálogo, né, o presidente tem procurado mais, os seus ministros, o ministro Ramos, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal tem sido sempre um pacificador, uma pessoa que vem, procura, pede paciência a todos. Ele tem exercido desde no passado um papel fundamental e todos ajudando, inclusive o presidente do Senado Federal. Eu acho que agora está mais do que na hora, né, de que o governo, né, procure os outros poderes, dialogue com os outros poderes e construa as soluções para esse período de tanta dificuldade, com todos dialogando e todos unidos. E que sinalização, que ato foi esse que lhe dá a segurança de que aquele mar turbulento acalmou? Isso começa com a saída do ministro da Educação? Olha, acho que o ministro da Educação é vamos dizer assim, o ponto máximo, né, de um apoio que o presidente teve na eleição, que continuou no pós-eleição, que não queria respeitar as instituições democráticas, né? Tinha uma visão de democracia muito distorcida do que é a nossa democracia e da Constituição que todos nós, principalmente aqueles que estão em cargos públicos, precisam respeitar. Talvez ele tenha sido um ponto, um simbolismo importante nesse momento, mas eu acho que foi muito mais uma compreensão do próprio presidente, que nós temos aí uma crise econômica para enfrentar, nós temos uma crise sanitária que ainda estamos enfrentando, um número enorme de perda de vidas. Eu acho que o próprio presidente, pelo papel que exerce, pela importância que tem, eu acho que ele se deu conta que aqueles conflitos que, na maioria das vezes, ele patrocinava contra o Congresso e agora nas últimas semanas contra o Supremo, eram conflitos que só iam prejudicar primeiro os brasileiros e o próprio governo do presidente. Porque sem diálogo, num sistema democrático, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue avançar com política pública alguma. Agora, contribui para a gente conseguir construir um diálogo melhor, eu digo os três poderes neste momento. As últimas ações baseadas nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que tivemos a prisão de ativistas considerados mais radicais, algumas investigações a quem está patrocinando ou quem esteve patrocinando alguns atos antidemocráticos. Essas atitudes, essas investigações vão contribuir para a melhora do clima ou a gente corre o risco de uma radicalização ainda maior? Eu acho que não, eu acho que chega uma hora que tem que se dar um limite, né? O voto do ministro Fachin na constitucionalidade do inquérito da fake news foi um voto muito, muito importante, histórico, mostrando que todos nós temos liberdade, mas tudo tem limite. E passaram do limite. Aquele sábado jogando fogos por cima do Supremo Tribunal Federal, aquelas gravações pela internet ameaçando os ministros do Supremo, muitas vezes parlamentares também, chegou num ponto que eu acho que aquilo ali já não eram mais atos democráticos
e atos que criticavam as instituições, que isso tudo é muito válido. Eram atos que tentavam impor um silêncio ao Supremo Tribunal Federal e, no passado, ao Congresso, que são inaceitáveis num sistema democrático. Então, aquilo precisou acontecer. Eu acho que as decisões estão pedidos da PGR, decisões de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu espero que a gente consiga, né, isolar esses movimentos que, no fundo, são movimentos que querem viver em outro ambiente, não num ambiente democrático. Uma coisa é você criticar, né, de forma distante, outra coisa é você começar a ameaçar, como muitos ameaçam, inclusive ameaçam as nossas vidas, né? Não é uma questão simples que nós vivemos nos últimos meses no Brasil. Pois é, o senhor foi alvo de muitos ataques, muita contrariedade, vamos dizer assim, e até esses movimentos radicais pediam o fechamento do Congresso, lhe culpavam, apontavam a sua posição como um entrave para o desenvolvimento de um projeto no qual esses grupos acreditam que seja, ou acreditavam, pelo menos, que fosse o mais indicado para o Brasil. E, então, em alguns momentos, ficou o presidente da Câmara como inimigo dessa ala. Como é que se explica o senhor ter recebido 48 pedidos de abertura de processo de impeachment contra o presidente, não ter dado andamento e, mesmo assim, ser considerado um inimigo dessa ala? Olha, porque essa ala não quer o Congresso, essa ala não quer o Supremo, essa ala quer um governo autoritário, né? Essa ala que apoia o presidente, não que esteja no governo do presidente. Sim. Né? Eu não misturo os temas. Esses ataques que esses movimentos fazem à minha pessoa, elas não vêm de hoje, vêm de março do ano passado. Né? E eu reagi logo no início, porque eu não podia aceitar, né, ameaças, agressões, para que se colocasse a pauta que um segmento minoritário, muito minoritário da sociedade, entendia que era a pauta correta para o Brasil. A pauta correta do Brasil é a pauta que elegeu o presidente, somada à pauta que elegeu deputados e senadores. Essa é a pauta majoritária, que não é exclusivamente a pauta do presidente e também não é exclusivamente a pauta do parlamento. E, aliás, o parlamento representa 100% da sociedade, o povo na Câmara e a federação no Senado. E é ouvindo, dialogando, que a gente constrói essa pauta. O governo nunca teve nenhum tipo de problema com a Câmara de Deputados na pauta econômica. Na pauta, né, mais desses grupos radicais, essas pautas mais polêmicas, mais de valores, a Câmara, de fato, nunca teve essa pauta. Mas quando eu fui candidato a presidente da Câmara, eu disse que o meu slogan foi independência e diálogo, e eu disse, a pauta econômica do governo terá sempre o meu apoio. É essa pauta que eu conheço. E essa nós continuamos votando. Você vê que o saneamento que o Senado votou ontem, nós já votamos no ano passado. Na reforma da Previdência, com todo respeito ao governo, se não fosse o trabalho de deputados, senadores e senadores, não tinha saído do papel. Então, nós cumprimos o nosso papel, continuamos trabalhando. Hoje mesmo estamos votando mais uma medida provisória muito importante, que é do crédito para pequenas e microempresas, fundamental que seja aprovada logo, na próxima semana o Senado vote. Então, nós não temos nenhum problema. Por isso que eu nunca misturei agressões de um grupo minoritário que apoiam o presidente, a gente sabe disso, com as minhas atitudes políticas. As minhas atitudes como presidente, principalmente numa decisão sobre impeachment, elas não podem ser baseadas nos meus conflitos políticos com o presidente. Quando eu vou decidir pelo indeferimento ou deferimento de um processo de impeachment, eu passo a ser o juiz, não sou apenas mais o presidente e o deputado. E a partir dessa decisão, ela não cabe porque eu fui agredido verbalmente, porque um grupo minoritário me ameaçou de morte, que eu vou transferir isso para dentro do parlamento e criar uma crise institucional que vai aprofundar ainda mais a crise que o Brasil vive hoje. Agora, isso já aconteceu antes, né? Se a gente pensar no último impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nós tivemos o impeachment causado exatamente por um rompimento entre o presidente da Câmara e o governo. O senhor hoje se considera um aliado do presidente Jair Bolsonaro? Eu me considero um presidente da Câmara que respeito 100% a nossa Constituição. Eu presido a Câmara para ter uma relação independente do governo, mais harmônica. Independente para que as decisões que a gente tome na pauta da Câmara sejam ouvindo o Poder Executivo e principalmente os líderes e a sociedade. Mais harmônica, porque não é só a pauta da Câmara, é a pauta, claro, ouvindo o Poder Executivo. Então, a minha posição é uma posição de diálogo, de equilíbrio, de tentar construir os melhores caminhos para o Brasil superar não apenas essa crise
sanitária, econômica e social, mas para que a gente possa superar tantas desigualdades que o Brasil tem e que foram construídas ao longo de muitos anos no nosso país. Bom, a gente falando de crise, falando de pandemia, é natural que num momento como esse as medidas sejam urgentes e também uma oportunidade de aprendizado para todos os poderes, para todas as pessoas, em termos do que é o país. O senhor acha que um debate inadiável é o tamanho do Estado e que tamanho o Estado deve ter a partir de uma pandemia como essa? Olha, eu acho que o tamanho do Estado é o tamanho necessário para atender todos os brasileiros. Eu quero uma educação que seja do tamanho necessário para que todas as nossas crianças tenham direito a uma educação de qualidade, não só o filho daqueles, como os meus que podem estar numa escola privada. Eu quero um Estado onde a saúde, o SUS, que mostrou a sua importância nessa crise sanitária. Se não fosse o SUS, o Brasil teria vivido situações muito mais dramáticas que nós estamos vivendo, mas nós queremos um SUS melhor gerenciado, com melhor gestão, com mais recursos, mais moderno, para que todos os brasileiros possam, não apenas na pandemia, em toda a sua vida, ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Queremos segurança, paz nas nossas comunidades. Então, eu não sei se esse Estado é maior ou menor do que o que nós temos hoje, mas esse é o Estado que eu quero para o nosso Brasil, um Estado que o Estado seja eficiente. Eu sempre tenho dito que o nosso problema hoje não é o tamanho do Estado. O Estado brasileiro ele é do tamanho de um Estado rico europeu. Nós consumimos das riquezas da população quase 40% de tudo que se cria de riqueza, o Estado tira em impostos e contribuições e taxas. Agora, isso não volta para a sociedade da forma como precisaria. Então, nós temos um Estado que gasta muito, mas que na ponta os serviços continuam cada vez com pior qualidade. Então, acho que esse tem que ser o desafio. O Estado brasileiro tem que ser o Estado que seja eficiente para atender a população. E mais do que isso, o Estado precisa dar segurança jurídica para o setor privado investir. Você vê um sistema tributário, onde nós temos de litígio no Supremo Tribunal Federal, 1 trilhão e 500 bilhões de reais, que empresa, né, racional, que não tenha muita paixão por esse país, vai investir nesse país só com esse dado que eu passei agora. Então, nós precisamos ter um Estado eficiente, que prime pela qualidade do serviço público e, principalmente, que garanta segurança jurídica para o setor privado poder investir e criar empregos com tranquilidade. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Bom, presidente, seguindo nessa questão do Estado, então, foi votado aí, essa semana, foi votado a questão do marco regulatório do saneamento básico. A gente sabe que 46% das escolas do país não têm água potável. A quantidade de quase 100 milhões de brasileiros também não são atingidos por tratamento de esgoto. Qual a importância dessa votação e como o eleitor, como o cidadão vai sentir, em quanto tempo vai sentir a diferença dessa votação? Olha, eu acho que no médio prazo, não é de hoje para amanhã. Mas eu estou muito confiante que é um marco regulatório que dá segurança jurídica para que o setor privado também possa investir em saneamento. Ela não proíbe a empresa estatal de continuar funcionando. Agora, ela gera um marco onde o setor privado vai poder ter condição de assinar contratos com o setor público, contratos de concessão, onde ele tenha segurança jurídica para investir. Investimentos em saneamento são investimentos de 20, 30 anos e volumes muito altos e gera muito emprego na sua implementação. Então, eu acho que a lei de saneamento, eu acho que ela vai ter um impacto no médio e longo prazo, ao longo dos próximos 3, 4, 5 anos, a gente já vai ter noção da importância que foi a aprovação do saneamento. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse, de fato, é um tema. Se você tem alguns temas que explicam, né, uma família não conseguir sair da pobreza. Uma delas é a renda, que justifica a pessoa estar abaixo da linha da pobreza. Outra é o saneamento, outra é a educação, outras são várias variáveis. O saneamento, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E eu tenho certeza que o setor privado vai ajudar o setor público, inclusive com muitas parcerias, para que a gente possa ampliar rapidamente o investimento, gera emprego, mas principalmente tira o Brasil desse abismo por falta de água e principalmente de saneamento para a maioria da nossa população. O senhor falou já sobre a necessidade de mais investimentos, de atração de investimentos. Essa é uma pauta, sem dúvida, em comum que o senhor tem com a equipe econômica
do governo. Mas antes de aprofundar esse tema, eu gostaria de voltar à pandemia. O senhor avalia que o Brasil fez, o Poder Executivo, o Poder Legislativo até o momento, foi o suficiente, foi o que estava disponível no momento, quando a gente olha para o cenário atual de evolução da pandemia em todo o país? Acredito que, tirando a questão do crédito para pequena e média empresa e para microempresa, acredito que sim. No auxílio emergencial, nós fomos muito rápido, isso com respeito ao governo, mas por um trabalho do parlamento brasileiro. Nós fomos muito rápido na solução de recursos para estados e municípios, para resolver a questão da federação. O governo foi bem, dialogando conosco, mas o governo foi bem na medida provisória do emprego, na 936, para garantir os empregos. Nós já aprovamos com a possibilidade de renovação e nós, na área de saúde, o governo federal tem transferido recursos para estados e municípios para garantia da manutenção do trabalho do Sistema Único de Saúde, inclusive com santas casas e outras estruturas. Então, na área de saúde, que é a mais importante, que são vidas, foi bem. Na área de crédito para micro, pequeno e médio empresário, estão indo muito mal ainda. Agora, a medida provisória que a gente está votando, a 944 e a 975, que vamos votar na próxima semana, elas vão ter papel decisivo para destravar alguns bilhões de crédito. Eu acho que isso é muito importante, mas se eu tivesse que dizer, eu acho que o governo foi mal nessa parte. Vem com atraso. Muito atraso. Nós estamos tratando de 2 meses de atraso. Por exemplo, a renda, pelo auxílio renda, a renda do brasileiro até subiu pelo auxílio renda, mas o crédito caiu. E o crédito é indispensável para que a gente possa recuperar a economia. Por isso que eu acho que o FMI ontem, né, mudou a projeção de queda da queda da economia para quase 10% de queda. Então, eu acho que essa é uma questão, inclusive eu ouvi de quadros do Banco Central, a questão do crédito é decisiva. E a Câmara tem trabalhado para, naqueles programas que o governo encaminhou, como esse do micro e pequeno empresário, que não funcionaram ainda, a gente está trabalhando fortemente para que a lei melhore e, com uma lei melhor, aprovada pelo parlamento, o governo possa atender essas empresas para que elas possam continuar trabalhando e gerando emprego no Brasil. Bom, a articulação e o trabalho, digamos assim, nos procedimentos do Legislativo deve ter mudado radicalmente com a questão do distanciamento. Mesmo assim, o Legislativo foi rápido na votação e na aprovação, por exemplo, do Corona Voucher, o famoso Corona Voucher. O senhor acha... o auxílio emergencial. O senhor acha que a execução dele está adequada? Está condizente com a pressa que foi aprovada? Eu acho que o governo cometeu um erro, porque nós, historicamente, todo o trabalho do Sistema Único de Assistência Social era feito pelas prefeituras, através do cadastro único. O governo resolveu fazer um cadastro próprio, que gerou algumas distorções que precisam ser resolvidas agora nessa renovação que vai acontecer. Nós não podemos atender pessoas que não precisam dos recursos, como a gente está vendo que toda hora aparece. Outro dia eu vi em Goiás, outro dia eu vi no Ceará. Então, a gente precisa melhorar o cadastro. Eu acho que se o governo tivesse trabalhado de forma mais integrada, o Ministério da Cidadania, com os municípios, nós não teríamos tido esse tipo de problema, teria feito um cadastro com melhor coisa. Mas já foi, agora o cadastro está feito, agora é um cadastro que, precisando fazer esse filtro de alguns erros, eu acho que é um cadastro que está funcionando. E o que a gente precisa é, sem dúvida nenhuma, renovar. Acho que o governo vai renovar nas próximas horas. E isso acho que é um ganho importante para milhões de brasileiros que, infelizmente, da noite para o dia, perderam qualquer tipo de renda. Agora, sobre a renovação, a Câmara, o Congresso Nacional como um todo, os parlamentares defendem que ela possa ser feita num valor mais baixo do que o atual R$600? O que eu tenho conversado com o governo, e acho que o governo vai decidir, o governo só pode renovar pelo mesmo valor sem passar por nova lei. Eu acho que passar uma nova lei nesse momento, eu acho que é um debate político que não vai ser bom. Então, a informação que eu tenho é que o governo vai renovar por mais de 2 meses, por R$600, né, e vamos começar, minha proposta ao governo, que nós já comecemos o debate sobre a renda mínima permanente. Não é com um recurso de novo, mas é pegando todos os programas sociais que tem, botando na mesa, dialogando com parlamentares, com a equipe técnica do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Economia, para a gente construir uma renda mínima básica permanente, usando os recursos existentes para que a gente também não vá aumentando de forma permanente a dívida do país. Perfeito. Seria como combinar os recursos que hoje estão em pastas, rubricas diferentes, tudo numa mesma base. E ter um foco, né, de melhor qualidade para que a gente possa atender melhor aquelas pessoas que de fato mais precisam desses recursos. Mas, presidente, com o mesmo orçamento, como é que vai ser essa mágica? Porque você tem programas, né,
de proteção ao emprego, que estão mal focados, que atendem pessoas, às vezes, que não precisam. Você tem o próprio Bolsa Família, que pode ser modernizado. Então, tem recursos na assistência social, tem recursos na saúde, tem vários recursos, soma um pouco aqui, soma outro ali, junta tudo para ver se você consegue fazer uma renda mínima que atenda uma base maior do que o Bolsa Família, né, para que a gente possa, nesse momento, garantir para aqueles que, de fato, precisam, né, uma renda mínima permanente no Brasil. O senhor acha que o governo é receptivo a essa medida? Como é que é a primeira impressão nessa Eu conversei conversa? com o presidente, ele me disse que essa ideia do debate concordava. Eu disse, presidente, porque se nós não fizermos esse debate logo, daqui a 2 meses, nós vamos estar discutindo a renovação do auxílio renda. E a equipe econômica vai ficar dizendo, não tem mais dinheiro, né? A gente sabe que não é bem assim, mas eu acho que não estamos aqui para brigar. A nossa intenção é ajudar. E para ajudar, a gente precisa pegar tudo que existe no Estado brasileiro de programas assistenciais, programas sociais, e ver de que forma que a gente consegue melhorar a qualidade, inclusive de programas de subsídios tributários, que às vezes são desnecessários, que a gente pode cortar e garantir recursos para esse novo programa de renda mínima permanente, que eu acho que o governo e o Congresso devem, juntos, construir para os brasileiros. Agora, dentro dessa discussão, sem dúvida alguma, a equipe econômica pode sugerir um aumento de impostos, a recriação da CPMF. Eu acho muito difícil, hein? Mas caberia essa discussão se tiver como contraproposta? A minha opinião é que o Brasil já paga muitos impostos. 36% de carga tributária, mais o déficit primário, normal não esse agora, 40% de carga tributária. A população não tem condição de contribuir mais com o Estado brasileiro. A gente precisa fazer reforma administrativa, a reforma fiscal que está no cenário, para melhorar a qualidade do gasto público. Hoje, o gasto público do governo federal fica concentrado na mão de poucas pessoas, porque você tem, nos 3 poderes, servidores de grande qualidade, que têm salários que são altos para a realidade brasileira, né? Acabou que os recursos ficaram concentrados nos 3 poderes nessas pessoas. E na ponta, você hoje tem poucos recursos transferidos da União. Por quê? Porque de 100% do orçamento público federal, 94% são despesas obrigatórias. Não estou tratando nem só de salário, todas as despesas, todos os programas permanentes. A gente precisa revisitar o orçamento público, né? O governo tem uma visão, o parlamento tem outra visão, mas revisitar e melhorar a qualidade. Aqui que eu digo para os partidos de esquerda. Eu não sei como vocês, que dizem e acredito que defendam de fato o trabalhador, os mais simples, conseguem continuar defendendo esse orçamento público. Esse orçamento público não defende os brasileiros mais simples. Você não ter nem 40, 50 bilhões de reais, um orçamento de 1 trilhão e 500 bilhões para investimento, é um orçamento que não volta para a sociedade. Tem um documento do banco, do BID, muito bom, que fala sobre melhores gastos para melhores vidas. E eles têm uma tabela que eles mostram o seguinte, de 100% de transferências, como Bolsa Família, entre outras, e de subsídios tributários, desses 100%, 75% fica com a elite brasileira e só 25% fica com os pobres. Só para dar um exemplo de como o nosso orçamento público e os nossos subsídios tributários, nossos incentivos fiscais, eles são injustos com os brasileiros mais simples e acabaram beneficiando ao longo dos últimos 30 anos aqueles que tiveram poder para ir ao parlamento, né, e aprovar as leis que beneficiaram os seus segmentos, seus setores, né, e as suas corporações públicas. Tá certo. Bom, o JR Entrevista faz uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. Entre os assuntos, a mudança na data das eleições municipais desse ano por conta da pandemia. A gente já volta. O JR Entrevista está de volta e a gente conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Presidente, sobre as eleições municipais, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, alterando, né, um artigo da Constituição que permite a mudança do calendário eleitoral, já foi aprovada pelo Senado, e nós temos aí uma previsão de jogar as eleições de outubro para novembro. Já existe um consenso na Câmara dos Deputados? É possível manter essa mesma PEC ou ainda precisa fazer um acordo? Não, nós estamos trabalhando, os líderes estão ajudando, o presidente Marco Pereira está ajudando muito. Uma parte acha, por pressão de prefeitos, que é melhor manter a mesma data. O que eu tenho dito é o seguinte, não é possível que os prefeitos estejam aqui pedindo recursos porque nós temos uma crise da pandemia. E no assunto eleitoral eles digam que não precisa adiar a eleição. Tem alguma coisa errada nessa equação, né? Ou não tem mais crise para os prefeitos, eles não precisam mais de dinheiro do governo federal, ou nós precisamos adiar, né, e correr menos risco no processo eleitoral. Porque o problema, do meu ponto de vista, pelas informações que tenho, não é o mês de outubro, o problema é o mês de agosto e setembro, porque ainda vamos estar
começando a cair o pico da pandemia, já caindo em agosto e indo para um patamar bem mais baixo em setembro. Então, em outubro, em tese, claro, o Brasil é um país continental muito grande, mas a probabilidade da eleição em outubro nós termos mais tranquilidade para fazer e ser uma eleição mais democrática é muito maior. Então, é o que eu tenho dito aos deputados, que nós tivemos uma reunião com o presidente do TSE, ministro Barroso, todos os médicos defendendo e indicando o adiamento. Agora, uma pressão dos prefeitos tem mudado o voto de muitos deputados. O que eu tenho dito a eles é que exatamente isso, que não é possível que só para a eleição a gente não esteja numa crise. Então, eu defendo o adiamento, não sei se nós vamos ter voto, espero que sim. Vamos continuar dialogando até a próxima semana para que a gente possa, no diálogo, construir um texto que seja do Senado com algumas mudanças, mas que a gente consiga construir um texto, porque a sociedade, de fato, ela, do meu ponto de vista, ela sabe da importância de adiar as eleições, porque a população quer participar do processo eleitoral, quer escolher o seu vereador, quer escolher o seu prefeito. Mas como é que no mês de 15, de 20 de agosto, alguém vai estar fazendo campanha eleitoral e conhecendo as alternativas de poder, que seja para prefeito, que seja para vereadores? Então, eu defendo o adiamento, estou dialogando, é claro que eu respeito aqueles que pensam diferente, mas eu acho que a gente devia continuar dialogando e tentar construir um texto. Não sei se é o do Senado, mas um texto que, usando a base do Senado, seja um texto que garanta mais de 308 votos na Câmara. O senhor acha que muda apenas, se houver mudança, claro, muda apenas a data ou algum outro procedimento ao longo das eleições pode mudar também? Não, acho que para reduzir a aglomeração? Pode ser ampliação de alguma questão em relação ao processo eleitoral que não foi incluído no Senado. Nós estamos começando a conversar. Eu acho que de hoje até a próxima terça nós vamos, no diálogo, tentar construir uma maioria para aprovar essa PEC. Agora, falando em datas, né, nós temos aí várias hipóteses. Manutenção do calendário em outubro, isso que o Senado fez, que foi o meio termo, ficou em novembro. Mas eu acho que o que o Senado fez não deve mudar, eu acho. Mas temos a opção de dezembro e ainda, o que está mais polêmico, considerar aí emendar com eleições gerais em 2 anos. O que o senhor acha dessa hipótese? Eu acho que é inconstitucional, porque você foi eleito para 4 anos. Qualquer dia a mais é uma prorrogação que o povo não lhe deu, essa delegação. Então, por que eu considero inconstitucional e não votaria a prorrogação em hipótese nenhuma de mandato? Já disse isso aos prefeitos. Né? Porque amanhã, não o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro nunca quis ter maioria no parlamento. Estou dizendo daqui a 10 anos, um presidente popular na Câmara, popular no Senado, cria um conflito com a China, por exemplo, e diz, nós precisamos prorrogar os mandatos porque esse conflito é muito grave para o Brasil. E já tem a jurisprudência desse momento. Então, o importante é a gente esticar o máximo que a gente puder dentro do mandato, e nesse período o presidente Barroso já está trabalhando para melhorar os protocolos, na questão de máscara para quem trabalha, para quem vai votar, álcool gel, distanciamento. Né? Você não tem urnas para ampliar o número de urnas, mas você tem condição de, se você tem 10 sessões numa escola, se deixar 5 numa escola e colocar 5 em outra, para ter mais espaço para que as pessoas não fiquem próximas uma das outras. Então, eu acho que esse é o caminho. Prorrogação, eu acho que é ferir a Constituição, eu acho que é um risco institucional para o futuro muito grande, e eu, como presidente da Câmara, não quero que isso fique na minha história. Então, se por acaso não tiver condição de ter eleição esse ano, porque nós não mudamos a data, eu respeito, é uma decisão que o plenário vai tomar, mas nós teremos eleição no próximo ano, e quem vai assumir dia 1º de janeiro? Vai depender muito da lei orgânica de cada município. A lei orgânica vai ter a previsão, na falta do prefeito, do vice ou da Câmara de Vereadores, quem é aquele que está referendado. No caso da cidade do Rio hoje, é o presidente do Tribunal de Contas do município, como exemplo. O senhor acha razoável ou possível que, já que temos dimensões continentais e situações muito diferentes de regiões para regiões, se fazer eleições em momentos diferentes, conforme a situação do município? Eu não sei se é simples isso, não sei nem se é constitucional. Aí é falta de informação minha. Eu acho que é difícil você separar, mas em tese até seria uma ideia, né? Como o país é continental, o Sul está crescendo, agora o Centro-Oeste começou a crescer muito a pandemia, né? Talvez, se a Constituição permitisse, fosse um caminho. Eu também não sei se tecnicamente para o Supremo, para o TSE, sim, é uma coisa do ponto de vista técnico viável. Não sei se é constitucional, de fato eu não sei, mas um país com tantas realidades, com tantas regiões diferentes, talvez fosse um caminho, mas eu acho que essa não está em discussão, pelo menos até o momento. O senhor chegou à presidência da Câmara dos Deputados promovendo o diálogo, inclusive com apoio de
partidos de oposição, né? Hoje o governo tem participação maior de partidos do Centrão, né? E também está numa fase de promover mais o diálogo. Isso. Então, nesse momento de diálogo mútuo, como que o senhor vê agora, a partir de agora, a discussão, a reeleição, ou a nova eleição para o novo presidente da Câmara? Olha, eu acho que a gente não deve misturar o momento atual com a eleição. Nós vivendo uma pandemia e vamos discutir a eleição para presidente da Câmara, que acontece dia 1º de fevereiro, ou 2 de fevereiro. O que a gente precisa, e é bom que o governo esteja dialogando com os partidos, é bom que o governo tenha um diálogo melhor com o parlamento. Eu acho que isso é fundamental para a nossa democracia e para o futuro do nosso país. Então, eu parabenizo o governo por esse diálogo. Acho que ele tem que ser cada vez mais transparente, sentar na mesa com os partidos que apoiam o governo e dizer, olha, estamos aqui juntos, porque nós temos uma crise a enfrentar, essa é a minha agenda, é por isso que esses partidos hoje compõem minha base. Quanto mais transparente, melhor para a sociedade. Melhor a sociedade vai compreender e vai apoiar essas decisões de diálogo. E eu, como você falou, eu sempre tive bom diálogo com todos os partidos. Então, mantenho a minha posição. O governo ter uma base me ajuda, porque tira de mim uma responsabilidade de comandar pautas que não são de responsabilidade do presidente da Câmara, é comandar, o papel principal do presidente da Câmara é pautar, né? E continuo, claro, com o meu diálogo com os partidos de esquerda, de centro-direita e centro-esquerda, para que a gente possa manter um ambiente de normalidade e de harmonia dentro do plenário da Câmara de Deputados. Bom, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e nas nossas redes sociais. Presidente, na última entrevista que o vice-presidente Mourão concedeu, inclusive aqui no JR Entrevistas, ele disse que o governo perdeu tempo ao demorar muito para tratar de uma articulação com o Centrão e ganhar uma base, ou tentar uma base maior no Congresso. O quanto desse comportamento do governo atrasou também o trabalho do Legislativo? Olha, acho que o Legislativo ficou tão proativo no ano passado que eu acho que o governo perdeu pouco, porque ao vontade ganhou. Na reforma da Previdência, nós devemos ao Parlamento, primeiro à Câmara e depois ao Senado. Então, o governo conseguiu aprovar uma matéria tão polêmica como essa, com um grande apoio do Parlamento, mesmo sem base. Agora, é claro que o diálogo é sempre melhor que o confronto, né? Você pode dizer, o projeto da carteira de motorista que votou ontem atrasou muito, nem acho que atrasou por isso, mas é óbvio que se o governo tem uma base, ele organiza melhor as suas votações e principalmente os textos. Porque quando o governo está sem base, a gente acaba votando sem ouvir muito a opinião do governo e acaba votando matérias que o governo acaba sendo obrigado a vetar. Então, ter uma base, dialogar, sempre ajuda a que o texto saia um texto de melhor qualidade, com mais chance de ir à sanção presidencial. A gente falou em atração de investimentos, que é uma pauta em comum que o senhor tem como presidente da Câmara e o governo, principalmente a equipe econômica também tem. O marco regulatório do saneamento básico está aí. Agora, basta atrair o capital privado, investimentos privados, com concessões, com privatizações, para a gente ter uma melhora na qualidade desses serviços, porque a gente tem, por exemplo, o transporte coletivo há décadas na mão da iniciativa privada e prestando um serviço muito ruim em diversas cidades. Olha, isso tem melhor ou pior qualidade. O que nós precisamos é de investimento, público ou privado. Nós sabemos que os gastos públicos já estão num patamar muito alto. 40% das nossas riquezas, todo ano, os governos tiram da sociedade. Então, é importante que a gente possa avançar com capital privado na área de saneamento, né? Na área do gás, que o governo vai apresentar uma proposta, acho que é uma boa proposta. Na área própria petróleo, que a gente tem tido muito leilão, na área de infraestrutura, estradas por concessões, aeroportos, concessões, eu acho que a participação do capital privado ajuda não apenas com recursos que os brasileiros e o Brasil não têm, mas também com uma qualidade de experiência que muitas empresas têm e o setor público brasileiro já mostrou ineficiência. Talvez o setor de transporte municipal seja um exemplo que algumas cidades têm de melhor qualidade, outras têm de pior qualidade, mas certamente na mão do Estado estaria muito pior. Bom, o senhor falou no outro bloco sobre reformas, necessidade de reformas, e muitas delas vão precisar de um ambiente, talvez, vão precisar de um ambiente um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim, não um enfrentamento como se tem hoje numa pandemia. Dá para se elencar reformas mais urgentes que devem entrar na pauta? E se é possível vislumbrar quando vão entrar? Não,
os próximos dias nós vamos retomar o trabalho, o presidente Davi me garantiu isso, da reforma tributária, que para mim essa é a mais importante de todas. O ambiente de negócio no Brasil, qual é a colocação? É centésimo lugar, lá para baixo. Na hora que você aprova a reforma tributária, eu falei aqui sobre o litígio tributário de 1 trilhão e 500 bilhões. Sim. Isso afasta investimento. Uma estrutura, tem empresas que tem que ter 300, 400 funcionários, grandes empresas que têm negócio no Brasil inteiro, para poder administrar o ICMS, para poder administrar o pagamento de tributos no Brasil. Então, quando você simplifica os impostos de bens e serviços, você reduz o custo das empresas e melhora o ambiente de negócio e atrai novos investimentos. Somado a isso, uma discussão sobre a renda, né? Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, não é um país rico e não tem uma forte classe média. Então, você não tem muito aonde tributar na renda, mas você tem distorções. O sistema de deduções é distorcido. Você tem um sistema de subsídios tributários que também é distorcido a favor de alguns segmentos que não são eficientes. Então, uma grande discussão sobre o custo do Estado e, junto com isso, eu acho que a reforma tributária ela vem em momento adequado. Já fizemos a previdenciária, o governo não mandou a administrativa, então nós temos que avançar com aquela que a Câmara já tem, junto com o Senado, 2 boas PECs como referência para o nosso trabalho. Agora, presidente, a reforma tributária é discutida, acho que pelo menos desde a Constituição de 1988. A previdenciária também. Né? Por que o senhor acredita que esse é o momento, se a gente tem, por exemplo, ainda questões muito difíceis de se conciliar, como, por exemplo, na hora de tornar mais igualitária a tributação, você vai subir o imposto para os serviços? Não vai, não. Não? Não, isso não é verdade. A grande questão é que se você não melhorar o ambiente de negócios, o serviço acaba sendo prejudicado. Porque se você não tiver uma cadeia onde vem desde a indústria um sistema que, né, seja um sistema onde o Brasil vai estar agregando o seu sistema tributário aos países da Europa. Nós assinamos o acordo Mercosul-União Europa. A maioria dos países da Europa é o IVA, é o Imposto de Valor Agregado. Então, nós temos um imposto que vá na linha do imposto europeu, você melhora o ambiente de negócio para as empresas europeias, né? Na questão do serviço, tem muito mito nisso, porque todas as empresas de serviço, a maioria delas, vai ter pelo menos uma cadeia para compensar. Por exemplo, outro dia o pessoal de academia de ginástica, sofrendo agora com essa pandemia, Sim, me procurou que ia ter aumento da carga tributária, que tinha um empresário trabalhando, dizendo que ia ser um desastre. Eu peguei a maior delas, coloquei com um tributarista que trabalhou na PEC da Câmara 45 e a pessoa fez todas as simulações para o setor de academia. A maior academia do Brasil ia ter uma economia de 100 milhões de reais, porque hoje ela tem uma alíquota baixa, mas ela não compensa em lugar nenhum, em fase nenhuma. A partir do momento que você tiver o IVA, ela vai compensar. Mesmo uma empresa com cadeia curta, se ela for pessoa jurídica, o que ela comprou, ela vai compensar, vai ter um débito e um crédito. Então não vai pagar 25%, vai pagar 12%, vai pagar 14%, que é o que ela já paga. Tem muito mito. E naquelas áreas mais sensíveis, que pode ter algum aumento, mensalidade escolar, saúde, educação, transporte urbano, né, e construção civil, que são áreas, né, que terão problema, né, principalmente em corporação, nós temos que construir uma solução nesse eixo. Né? Então, não é porque um setor como a educação, que é sensível e é fundamental, pode ter um problema, que a gente vai deixar de organizar todo o sistema tributário brasileiro de bens e serviços. O senhor está otimista, então? Eu sou muito otimista nessa matéria. Bem, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco o assunto é Câmara depois da pandemia. O JR Entrevista está de volta com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Bom, vamos falar agora no último bloco da Câmara pós-pandemia. Bom, a pandemia impôs a todos, e não só, evidentemente, aos deputados, um aprendizado aí. O que fica desse trabalho para o período que a situação já estiver mais controlada? Olha, até a vacina nós vamos ter que agora começar, a partir do mês de julho e agosto, começar a pensar protocolos para que a gente possa começar a trazer mais parlamentares para Brasília. Mas, sem vacina, pelo menos aqueles acima de 60 anos, que tem alguma comorbidade, que ainda não tiveram o vírus, a gente vai ter que proteger. Nessa circunstância, talvez autorizar o deputado a votar de dentro do parlamento sem estar no plenário. Nosso plenário é um plenário que circula pouco ar, né? Não é o melhor ambiente nesse momento. Né? E junto com isso,
né, organizar com essa experiência das votações remotas o que pode ser feito de votação remota, né, que o deputado não precisa estar no plenário, e necessariamente, muitas vezes, nem em Brasília. Né, votações de projetos de lei por acordo, acordos internacionais, coisas mais simples, talvez a gente possa fazer de forma remota. É claro que leis complementares, emendas constitucionais, o melhor, o correto, é que em determinado momento, já no segundo semestre, a gente já consiga voltar a ter essas votações de forma presencial. Nós podemos ter um combo, então, né, de uma retomada com votações presenciais e também votações remotas. E sem a vacina, certamente, mesmo em Brasília, muitos parlamentares não poderão ainda frequentar o plenário da Câmara. Como ficaram os gastos? A gente já viu algumas manchetes falando em gastos de deslocamento muito altos por parlamentares, inclusive relacionando a parlamentares do Distrito Federal. Como é que está o controle de gastos nesse período da pandemia? Não, a gente tem o controle da Câmara é muito bom e muito transparente. Tem um limite de gasto. Naquele limite o deputado pode gastar. Se tiver alguma distorção, certamente o sistema de controle da Câmara vai pegar e vai cobrar do deputado com uma explicação para aquilo. Mas a gente tem tentado reduzir, agora mesmo na pandemia nós reduzimos muitos gastos, devolvemos direto para o orçamento do Fundo Nacional de Saúde mais de 770 milhões de reais da Câmara, né? Então, e a gente tem uma reforma administrativa pronta para apresentar logo no início do segundo semestre, para que a gente possa, não é uma discussão sobre cortar salário de ninguém, não vai nessa linha, vai na linha, né, de melhorar a qualidade do serviço da Câmara, melhorar o processo legislativo, melhorar a relação da sociedade com o parlamento, mais proximidade e mais transparência. A Câmara, sem dúvida nenhuma, é o poder mais transparente de todos os poderes na nossa democracia, na nossa república, mas a gente ainda pode melhorar e ainda pode atender cada vez melhor o cidadão brasileiro. A gente vê que tem uma discussão que pode ser exagerada e até criminosa, por isso é investigada, de uma tentativa de ser contra a existência de outros poderes, como o poder legislativo, mas temos também preocupações legítimas e manifestações legítimas do povo, no sentido de que a Câmara, que o Senado gastem menos e sejam mais eficientes. Claro. O senhor acha que com esse aprendizado da pandemia, esse é um futuro possível, conseguir gastar menos ou de repente ter menos servidores, ter menos gastos no gabinete, com impressão de material, esses custos que são sim muito altos quando a gente compara com parlamentos no mundo inteiro? É possível pensar em um Congresso mais leve e mais eficiente? Não, nossa reforma administrativa, que está feita junto com a consultoria Falcone, já estava indo nessa linha. E agora com a pandemia a gente está vendo que tem setores que estão sendo mais eficientes, inclusive trabalhando de forma remota. Então é muito interessante esse momento onde a gente vai poder melhorar a qualidade do serviço da Câmara, né? O maior custo da Câmara é o pagamento de pessoal para os servidores da Câmara, sem nenhuma crítica, são os melhores do Brasil, mas representam quase 4 bilhões ativos e inativos de um orçamento de 5 bilhões e 700. Então nós precisamos uma reforma administrativa para mudar as carreiras, sem mexer nos atuais servidores, não é aqui uma caça às bruxas, ao contrário, são todos de muita qualidade, eu reafirmo isso, que às vezes eles interpretam isso como uma crítica, eles não é, mas nós precisamos modernizar a Câmara e melhorar. Nós temos, para você ter uma ideia, 4 mil procedimentos, até para aquele botãozinho que o deputado recebe quando assume o mandato, tem uma estrutura na Câmara para atender deputado para isso. Então, nós estamos querendo unificar esses 4 mil procedimentos em 200, 300 procedimentos. Nós queremos modernizar o sistema de controle na Câmara. Nós temos 400 funcionários na área de controle. Nós queremos reduzir isso para 100. Por quê? Porque se eu liberar 200 funcionários, eu não preciso fazer concurso nos próximos 5 anos. Isso vai fazer a Câmara ter uma economia realocando com melhor qualidade os nossos funcionários que são de tão boa qualidade. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui com a gente. E lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Bom, muito obrigado, presidente, pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.